Oi, oi Clau, oi Lua, Renata, Bárbara. Eu comecei a fazer a live agora há pouco, mas caiu a conexão, então eu tô reiniciando agora. Ítala, bem-vindas todas, queridas, mulherada, super firme, forte, importante nesse momento, né? Oi Renata, boa tarde, bem-vinda. Bárbara, Bárbara, você tá aí? A gente estava conversando no outro vídeo e caiu a conexão. Você tá aqui agora? Cadê a Má? A Má também tava por aqui. Gabi, bem-vindo. Oi, Barbies. Pronto, você tá aí. A Márcia tava aqui no outro live e acho que ela caiu junto com a conexão. Bom, queridos, hoje a gente vai ter um papo sério, né? Porque estamos precisando. Antes de começar essa live hoje, eu vou pedir para todos nós juntos pra gente fazer um minuto de silêncio juntos, tá? Então a gente pode se recolher para dentro nesse momento, a gente pode fechar os olhos e a gente pode aquietar a nossa mente, as nossas emoções, os nossos pensamentos e simplesmente estar em presença na respiração, fazendo um minuto de silêncio, ok? Ok, então a gente pode abrir os nossos olhos, quem tá aí. Temos pessoas do outro lado do vídeo. Vocês estão por aí, queridos? Estão presentes aqui agora? Olá. Ok, obrigada, Barbs. Então, nesse momento, né, de uma grande onda que se espalha aí na humanidade, especialmente aqui no Brasil, uma onda de ódio, uma onda de violência, uma onda de incitação à guerra, né, à competição, à disputa, ao extremismo, ao fanatismo. E não importa de que lado seja, mas essa energia se faz presente nesse momento, para todos nós. Uma energia de densidade, uma energia de vingança, uma energia de revolta, uma energia de retaliação, né? Então, como quem está entrando agora, sejam bem-vindos e bem-vindas. No começo desse vídeo a gente fez juntos aqui um minuto de silêncio e o que eu tô dizendo para vocês é que nesse momento é muito importante ancorar a presença, né? Meditar, orar, limpar os pensamentos, a frequência, a energia vibracional, para não alimentar, não nutrir direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente,
o ódio, a violência, a revolta arbitrária, porque a revolta ela é importante sim, a raiva é importante sim, a raiva é um mecanismo do nosso corpo, é um sentimento que a gente precisa como humanidade aprender a lidar, ela tem uma função e uma utilidade no sistema, ela serve para nos proteger de uma situação de perigo, mas essa raiva ela precisa ser conscientemente trabalhada, é uma força vital, uma força de energia criativa e não destrutiva. Então, queridos, esse é um momento, né, que quanto mais a gente conseguir gerar um campo, um espaço de união, né, de uma corrente, uma meditação pela paz, pela união, independente das diferenças, ou inclusive, né, nas diferenças a gente conseguir se unir, a gente conseguir promover a conciliação, a reparação dos erros, dos danos, a compaixão, a empatia, o perdão, mais seremos beneficiados como um todo, como indivíduos e como uma célula macro, né, como unidade. Nesse momento, tudo o que está acontecendo está servindo para despertar o nosso senso de unidade. Prestem bem atenção. Astrologicamente falando, a gente está com a passagem de Marte, Lilith e nó do Sul em Aquário. Aquário é o signo da Joana d'Arc. Aquário é o signo da revolução. Aquário é o signo do caos que promove a nova ordem. Aquário vem romper, né? Ele vem quebrar, ele vem promover rupturas, ele vem quebrar com o status quo, ele vem quebrar com o conservadorismo, com o tradicionalismo. Então, queridos, a gente só precisa ter muito cuidado. Nesse momento a gente tá, né? Olha que interessante, o Aquário é a população, é a massa, é a força de união, tá? Aquário é isso. Aquário também é a Revolução Francesa. O maior valor de Aquário é a liberdade, é o espírito de fraternidade, é olhar para a igualdade de oportunidades, de valores, de direitos. Só que, como a gente está usando essa energia de Aquário nesse momento? A gente está usando o Aquário saturnino ou a gente está usando o Aquário uraniano? E para cada uma dessas escolhas, qual polaridade de Saturno e de Urano a gente está escolhendo? A gente está escolhendo Saturno rígido, autoritário, inflexível, severo, castrador, limitador, punitivo. A gente está usando o Urano anarquista, revolucionário, que não respeita ordem, que não respeita lei, que não respeita hierarquia. Como a gente está usando o poder nesse momento? O nosso poder pessoal, para quem a gente está delegando? Para quem fora de nós a gente está dando o nosso poder? Por que a gente está tirando o poder das nossas mãos? Por que a gente não se considera suficientemente capaz de fazer a diferença no mundo? Por que a gente não quer se envolver com as situações, nas relações com as pessoas? Por que a gente está com medo de assumir autorresponsabilidade pelas nossas escolhas e pelas consequentes renúncias e consequências? Quais são os direitos que eu estou escolhendo defender? Quais são os valores que são inerentes, que são importantes, que eu não abro mão? E será que eu consigo perceber que esses valores, necessidades tão importantes para mim são exatamente os mesmos que o outro que pensa diferente de mim também está escolhendo defender? Será que a gente não consegue encontrar juntos uma forma, um caminho do meio, uma forma comum
que respeita diferentes formas de expressão das mesmas necessidades e valores pelos quais nesse momento todos nós estamos lutando e querendo, né? É muito importante nesse momento a gente manter a calma, a gente manter o equilíbrio, mas Libra, ele é muito diplomático, ele é muito pacífico, mas vejam bem, olhem toda a manifestação política de Mahatma Gandhi. É assim, não vem mexer aqui não, né? A minha manifestação é pacífica, mas é uma manifestação. Eu tenho voz. Ainda que a minha voz seja sem elevação do tom, eu estou me expressando, eu estou dizendo não. Eu estou dizendo isso eu não tolero, isso eu não admito. É muito importante nesse momento também a gente perceber as estratégias de fuga, né? Do que a gente está temendo? Qual é o nosso medo? O que a gente está evitando enfrentar? Que verdade a gente está evitando enfrentar? Onde estamos sendo covardes? Onde a gente está evitando o conflito ou o confronto, o debate, a discussão, porque isso em algum momento nos desmascara. Porque esse enfrentamento que necessita de coragem, inclusive a coragem para ser humilde e falar para o outro, é verdade, você está certo. É verdade, você tem razão. Na verdade, nenhum de nós tem razão. Na verdade, esse ponto que você está trazendo, eu concordo com você, né? Então, por que estamos fugindo dos embates construtivos, dos debates, né? Porque um embate não necessariamente vai ser negativo. Um debate, uma discussão, não necessariamente serão negativos. Por que a gente está evitando o conflito? O que esse conflito vai revelar sobre nós, que nós estamos escondendo? Vocês já pararam para pensar num tipo de neurose coletiva que está acontecendo nesse momento, a nível político, social e dentro das nossas relações pessoais? Como assim uma neurose, Bia? Então, do tipo, eu tô dizendo que o outro é intolerante, que ele é radical, que ele é extremista, que ele não escuta a outra parte, que ele só defende o ponto de vista dele, que ele quer ter razão, que ele quer mandar, que ele quer ser, que é o opressor. E no fundo, tudo isso que eu tô vendo nele é meu. E eu nego, rejeito ou tô tendo dificuldade de aceitar, né? E por isso, o que eu faço? Eu corto relações, porque é mais fácil para mim cortar do que ter que lidar com isso, do que ter que ver e trabalhar autoaceitação, autocompaixão, autoempatia e integrar essa parte que é minha também, né? Então, da mesma forma que cada lado está fazendo o seu discurso, a sua menção ao lado oposto e contrário, é uma parte nossa que está sendo manifestada nesse momento e que tem o seu direito de ser ouvida, de ser expressa, inclusive para que a gente olhe para isso e perceba, entendi, é uma parte nossa, é uma parte minha dentro desse contexto do que é ser humano. Agora tem uma coisa, né? Eu vou hoje, nesse lugar que a gente tá falando da coragem, né? Por que eu tô evitando conversar? Por que eu tô evitando dialogar? Por que eu tô evitando olhar nos olhos do meu oponente? O que eu tô evitando nesse lugar? Tô evitando entrar em contato com uma dor? Tô me protegendo? Tô evitando de entrar em contato próximo aí da compaixão, do perdão? Né? Vou ferir meu ego,
se eu chegar perto desse oposto? E aí, queridos, eu trouxe hoje para exemplificar, né? E para trazer esse lugar da coragem de se expor nesse momento e de enfrentar aquilo que é oculto, aquilo que é velado, aquilo que não se diz, aquilo que fica por baixo dos panos, que fica embaixo do tapete, que fica guardado dentro do armário, dentro de todos nós, né? Então, se vocês se lembram, na live de ontem, a gente falou sobre a alunação nova de Libra, que veio, né, com Sol e Lua em Libra, na casa 3, que é a casa da comunicação, que pede fala, que pede diálogo, que pede a escuta de si mesmo, do outro. E a gente veio com o ascendente da alunação em Câncer, fazendo essa grande referência do passado. Então, trazendo esse lugar humano, escorpiano, né, que trabalha a aceitação dessas falhas e fragilidades dentro da psique, dos complexos que a gente vai desenvolvendo para adquirir uma personalidade frente aos choques de dor, de trauma, de traição, de rejeição, de abandono, de desproteção, de exclusão. Se a gente não olhar para o nosso passado, para a nossa história, a gente não vai conseguir compreender onde estamos agora. E a gente provavelmente vai fazer escolhas inconscientes que vão repetir os padrões, que vão repetir as histórias, porque a gente não conseguiu transmutar, transformar, ressignificar o suficiente. E essas escolhas que estamos fazendo aqui agora, no momento presente, vão repercutir, reverberar, trazer uma consequência, uma renúncia, um resultado a médio e longo prazo que a gente vai precisar lidar. Então, eu trouxe uma trilha sonora para trazer um contexto para vocês sobre esse ascendente em Câncer da alunação de Libra. Vocês conhecem essa música? Meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro quem soprou esta toada que cobri de redondilhas pra seguir minha jornada. Com a vista enevoada pelo inferno e maravilhas. Nessas tortuosas trilhas a viola me redime. Creia, ilustre cavalheiro, contra a fé, moléstia, crime. Use Dorival Caymmi, Bade Jackson do Pandeiro. Moças feito passarinho, avoando de edifícios, Bumiari, Cheire e Vinícius, Eba Nelson Cavaquinho. Para um coração mesquinho, contra a solidão agreste, Luiz Gonzaga é tiro certo, Pixinguinha é inconteste, Dom Manuel Cartola Orestes, Caetano e João Gilberto. Palmas para todos os instrumentistas. Salve Edu, Bitu, Canara, Gal, Betânia, Rita Clara, Evoé, jovens à vista. O meu pai
baiano, tô na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Bom, queridos, por que esta música, né? Bom, o comecinho dela já fala... Primeiro, Chico, né? A música chama Para Todos. Então, tá trazendo bastante a simbologia desse momento em que todos precisamos nos unir em prol de um bem comum. Qual é uma linguagem, ou talvez a única linguagem do mundo que promova aí a união dos povos, né? A música, a arte, a dança. Desde que o mundo é mundo, a gente se reúne em volta de uma fogueira, em círculo, né? Como os nativos, os primitivos dos povos, as tribos das terras. E a gente se reúne em círculo, em volta de algum centro comum, né? Que tem também aí um centro como uma simbologia do sagrado, de algo que une as teias, né, os fios desse grupo, desse círculo de pessoas. E aí, queridos, como o ascendente da alunação é Câncer, a gente precisa muito olhar para o nosso passado, para a nossa ancestralidade. Vocês já viram aquele estudo que foi divulgado várias vezes, inclusive no Facebook, que as pessoas que vão buscar, né, a sua ancestralidade, o seu passado, o seu DNA, elas descobrem que elas têm 5% albâneo, 3% africano, 5% de negros, 10% de índios, 5% de mongóis, 10% de europeus, 5% de portugueses, e aí você vê que é uma grande miscelânea, né? Que na verdade a gente não é só uma coisa ou outra, somos um conjunto de muito mais heranças ancestrais do que a gente pensa. Não sei se vocês já viram também, para quem estuda as constelações familiares, sistêmicas, que para cada um de nós existir tem mais de, acho que 80 mil pessoas atrás de nós para que a gente possa estar aqui agora. E o que está por trás, né, dessa nossa existência aqui agora? Que partes são essas? O que faz parte da nossa história? Quais são os enredos? Quais são os emaranhados kármicos que a gente traz e que neste momento, em especial, da humanidade, com tudo que está acontecendo, sendo revelado, vindo à tona para a superfície, a gente está tendo que olhar para que a gente possa fazer coletivamente um grande processo de limpeza, purificação, um grande expurgo da humanidade para o perdão, para que a gente possa dar esse salto quântico, para que a gente possa evoluir na nossa jornada coletiva, kármica e dármica também. Vejam, junto com o ascendente em Câncer da alunação em Libra, a gente está prestes aí até a mudança dos nodos, que eu estava falando para vocês. A gente está nesse momento com Marte, Lilith e nó do Sul em Aquário. Então, essa Joana Dark, né? Tanto a Lilith, que não se subordina, quanto o revolucionário, anarquista, marciano, aquariano, junto com o nó do Sul em Aquário, quer dizer, quais são as memórias kármicas da humanidade, do planeta, que a gente está nesse momento repetindo de forma inconsciente, que a gente está repetindo, tá? Porque na astrologia, nó do Norte e nó do Sul falam de Dharma e Karma. E normalmente a gente precisa ir para o Dharma, a gente precisa ir para frente, a gente precisa ir para o meio do céu, a gente precisa ir para Zenit, a gente precisa ir para o nó do Norte. Normalmente a gente fica preso no fundo do céu, com questões mal resolvidas do passado, e no nó do Sul, reeditando, repetindo
memórias que a gente traz de outras vidas, de outras encarnações, de outros aprendizados que não levam a gente à evolução. Então, nesse momento, como humanidade, o que será que coletivamente, aquarianamente, com a força da massa, da população, da coletividade, da unidade, a gente está repetindo um erro histórico do passado? Será que a gente está repetindo um erro histórico do passado? Politicamente falando, elegendo um representante que vai, aparentemente, perpetuar, reproduzir, repetir um comportamento corrupto? Será que não tem isso do outro lado também? Será que a gente está repetidamente errando na escolha de um representante que vai promover a ditadura, o fascismo, o refreamento e o cerceamento da nossa liberdade de expressão? Então, será que nesse momento, né, Aquário é a Revolução Francesa? O que a Revolução Francesa está pedindo para a gente ressignificar, renovar, transmutar, transformar, dar uma nova roupagem nesse momento da humanidade com Nó do Sul, com Lilith e com Marte em Aquário? E o que está impedindo a gente de fazer isso? Será que é a vitimização, a falta de autorresponsabilidade, permanecer na zona de conforto, permanecer no individualismo, no egoísmo, não pensar no coletivo, pensar apenas nos interesses de uns e de outros? Queridos, vou dar um exemplo prático para vocês, como eu estava dizendo, né? Então, vou trazer um pouco da minha história para vocês, porque a gente está falando de história. A gente está falando o que a história ensinou pra gente, que a gente pode aprender com o passado para não escolher igual nesse momento, para não repetir, para ter a oportunidade de fazer diferente. Entretanto, entendendo, né, até numa linguagem psicológica, tão necessária nesse momento, com os trânsitos de 4 planetas em Escorpião e Júpiter em Escorpião, regente do ano, trazendo a importância da psique. Então, o que a gente nega, a gente está subordinado, tá? Então, nesse lugar de escolhas, de polaridades, vou trazer um exemplo didático, prático, que pode ajudar vocês. Eu nasci de um pai e de uma mãe. Por isso que eu trouxe essa música do Chico, né? Uma linhagem materna da minha história pessoal extremamente de direita, extremamente de acadêmicos, de pessoas de servidores públicos, de pessoas com muitos preconceitos, de pessoas abastadas, de italianos, mas de italianos que vieram também fugidos ou que vieram escapar de uma situação de miséria, de pobreza, da guerra, do fascismo que estava acontecendo na Itália. Então eu tenho toda essa minha linhagem materna, branca, europeia, elitista, abastada, banqueira, acadêmica, da medicina, do direito, da teologia. E de outro lado, eu tenho o meu pai e a minha linhagem paterna, que é nordestina, indígena, africana, com mistura de colonização holandesa. Em um determinado momento da vida, no momento em que a ditadura estava vigente aqui no Brasil, o meu pai, nordestino, sem faculdade, músico, poeta, artista, filho de uma mãe solteira, detalhe, filho de uma mãe que o teve a partir de um adultério, que ele é fruto de uma relação fora do casamento, que já era uma evolução, né, para a época, e o pai biológico dos outros irmãos do meu pai não o reconheceu, o pai biológico não o reconheceu, e esse pai biológico era um homem de poder,
lá da cidade do Rio Grande do Norte, né, de Natal, de uma família da política, de uma família de poder, de uma família extremamente abastada e financiada pelo dinheiro público, não o reconheceu. E nem o pai, que era o marido da minha avó paterna, também não o reconheceu, porque não era o seu filho biológico. E para ele foi muito difícil lidar com o ultraje da traição da minha avó. E, portanto, vem o meu pai, né, sem nenhum pai, aparentemente, digamos assim, com violão nas costas para São Paulo, viver o seu sonho de ser artista, de ter uma outra vida, de explorar, de viajar. E aqui em São Paulo ele encontra a minha mãe. E desse encontro, né, após várias tentativas e vários filhos não gerados em vida, nasço eu, filha única deste encontro. E aí o que acontece é muito interessante, porque eles se separam logo depois que eu nasci e eu fico vivendo toda a minha vida com a minha mãe. E nessa criação, a minha mãe acaba sendo mãe e pai, né? Ou isso não é possível, a gente já sabe, mas enfim, ela acaba assumindo um lugar que distorce, inclusive, mais, né? Por conta de toda a linhagem, o masculino e o feminino, essa questão de ser autoridade, de ser acolhedora ao mesmo tempo, como encontrar esse equilíbrio. E eu tenho sentimentos, né, de abandono, de desproteção do meu pai também, que tem a ausência da figura paterna. Bom, tudo isso, né, e por conta da minha mãe precisar me criar sozinha, subsistir as minhas necessidades, eu vou estudar, ou estudar não, né, eu vou para um berçário desde os 4 meses de idade. E fico basicamente o dia inteiro sem contato com a minha mãe biológica, mas tendo cuidado de outras mães, de uma grande rede que me suporta. Suporta, eu quero dizer que suporta as minhas necessidades. Tudo isso dentro da Bia pequena, da Bia bebê, da Bia menina, da minha criança, gera uma série de imagens congeladas do que é o meu pai, do que é a minha mãe, do que é certo, do que é errado, de quem é o mocinho, de quem é o bandido, quem é o vilão, quem é a vítima, quem é o agressor. Eu ali, né, me vejo como um ser dividido entre duas partes. E isso fez parte de toda a minha história. Então, a minha mãe tinha discursos super revoltos e violentos e agressivos com o meu pai e, enfim, mágoas, rancores das relações deles que me influenciavam, né? Por muitos anos, todo o rechaço que a minha mãe tinha com o meu pai foi projetado em mim, inclusive por eu ser muito parecida com ele, aparentemente falando, eu sou totalmente o meu pai de corpo, eu não tenho praticamente nenhuma aparência física da minha mãe. E é muito interessante porque boa parte do motivo, né, que levou à separação deles foi o preconceito. Então, por exemplo, quando a minha avó materna soube que a minha mãe estava com o meu pai, ela cortou relações com a minha mãe, porque o meu pai era nordestino e porque a minha mãe não podia estar com um nordestino, sem faculdade, sem educação, né, sem preceitos e requisitos de status na sociedade, porque isso era importante para essa linhagem materna, para essa parte da família, isso era muito importante. E quando a minha mãe ficou grávida de mim, a minha avó materna cortou relações com ela, porque não aceitava a minha mãe estar tendo um filho com um nordestino, com o meu pai. E durante muitos anos, né, até da minha infância, eu sofri, direta ou indiretamente, essa rejeição da minha avó materna,
desde quando eu estava na barriga da minha mãe. Então, energeticamente, isso se fazia presente, sistemicamente, né? Essa não aceitação. Bom, tudo isso para trazer questões da infância, tá? E por muitas vezes eu me vi como aquele bebezinho no berço, né? Que se vê dividido. Nossa, mas quem sou eu aqui? Porque quando eu lembro de uma passagem, por exemplo, quando eu cheguei da escola e alguém me perguntou: ai, que legal, Bia, você tá na escola. Qual é a matéria que você mais gosta? E eu falei: ai, eu amo música. E a minha mãe fez assim na hora: shh, pelo amor de Deus, música não. Música, você vai ser igual ao seu pai. Isso não pode. Isso é feio. Você tem que gostar de matemática. Enfim, a minha mãe é física, né? De formação, trabalha com engenharia e tal. E o meu pai é músico, é artista, é poeta, né? Então eu fiquei muitos anos nesse lugar de caramba, quem que eu sou no meio desses dois? Quem que eu posso ser? Daqui desse lado materno, eu recebia muitos preconceitos e julgamentos e críticas com relação aos nordestinos, aos aproveitadores do governo, aos aproveitadores de auxílio, aos vagabundos, aos que não estudam, aos que querem, né, enfim, não querem estudar, não querem ser alguém na vida, dentro do que é considerado ser alguém na vida, que desse caso aqui é ter estudo, é ter dinheiro, é ter posses, é ter matéria, né? E do outro lado, eu tinha aqui, do lado paterno, todo um discurso de ódio, de raiva, de revolta com a elite, com quem, nasceu em berço de ouro, com quem teve mais privilégios e oportunidades do que quem nasceu e não, sem isso, de quem não teve. E por muitos anos eu fiquei totalmente dividida, completamente dividida nesse lugar, né? Eu tenho uma veia artística, poética, sensível, da dança, da música, e ao mesmo tempo eu tenho um lado extremamente rigoroso, estudioso, analítico, cartesiano, reflexivo, filosófico. E eu me vi sempre nesse lugar. Ai, meu Deus, eu tenho que ser quem aqui, né? Quem que eu sou para agradar a minha mãe? Quem que eu sou para agradar o meu pai? Claro que eu tô falando isso para vocês. Não era eu, assim, tão conscientemente que pensava dessa forma. Era o meu inconsciente. Então, por exemplo, para agradar, né, um ou outro, eu fiz determinadas escolhas na minha vida, escolhas inconscientes. Eu fui estudar direito e eu não gostava. Aquilo, na verdade, ia contra a minha essência, a minha verdade, o meu ser. Não por conta do direito, porque eu sempre gostei de temas que estudam a justiça, a sociedade, a política, a filosofia, as ciências sociais, as ciências humanas. As minhas matérias preferidas na escola eram ciências humanas, esportes e música, né? E enfim, quando eu estava na faculdade de Direito, eu entrei em muitas crises, porque eu me deparei, então, ali, né, com... Gente, e agora? Com o que eu vou trabalhar? Como que eu vou servir a humanidade, a sociedade, o mundo? Como que eu vou me colocar a serviço com os meus dons e talentos, com a minha vocação, né? Como que eu vou servir o governo, ou enfim, o Estado, sendo que eu não concordo e me dói profundamente essa estrutura que eu tô vendo, corrupta, arbitrária. Eu fiz muitos anos de estágio em órgãos públicos, eu trabalhei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no Ministério Público do Estado de São Paulo, na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Então eu passei por vários órgãos públicos,
Passei por alguns escritórios particulares de direito para ver como funcionava o outro lado. E eu tava sempre nesse lugar. Deixa eu ver como são os dois lados da história. Deixa eu ver como são as duas faces da moeda, né? Então, por exemplo, eu vejo o discurso de preconceito, de julgamento das crenças da minha linhagem materna frente aos nordestinos, que fazem parte dessa linhagem, sustentaram essa linhagem para ela existir até hoje, para eu nascer, inclusive. Então, até semana passada, eu estava na casa da minha mãe e ela fez um comentário, né, de um cabelo, um tipo de cabelo. Ah, porque aquele cabelo, né, aquele cabelo daquela menina, daquela mulher pichainha, aquele cabelo crespo, aquele cabelo ruim. Então, tem uma série de preconceitos, de julgamentos e que ao longo do meu crescimento foram me ferindo, né? Eu, por exemplo, eu tinha um cabelo bem ondulado quando era mais nova e eu sofri muito preconceito na minha história, nos colégios que eu estudava, porque teve essa também. Eu estudei nos melhores colégios de São Paulo, numa época de muita ditadura da beleza, de padrões. Então, eu estudei sempre em colégios de pessoas extremamente muito mais ricas do que eu, muito mais abastadas. Eu sempre me sentia um peixe fora d'água ali. Eu não conseguia acompanhar economicamente o ritmo, o funcionamento daquele sistema, daquelas pessoas. Eu não condizia, né, com o tom de pele, o cabelo, os trejeitos daquele outro lugar social. Então eu lembro que várias vezes a minha mãe me repreendeu o meu modo de falar, que era parecido com o do meu pai, inclusive dizendo isso. Ah, esse jeito nordestino de falar. Pelo amor de Deus, né? Você tem que aprender a se comportar, você tem que aprender a ser gente. Então, assim, realmente era muito difícil pra mim, tá? E aí, eu fui crescendo e lidando com esses bullying, né? Esses bullies, inclusive, vindo da minha linhagem materna, né? E eu também nunca entendendo, mas, meu Deus, como pode? Se minha mãe odeia tanto tudo que o meu pai tem, por que ela casou com ele? Por que ela ficou com ele, se eles são tão diferentes, né? Se o meu pai odeia tanto a elite, os privilégios, todo esse outro lado, por que ele ficou com ela? Por que eles ficaram juntos? E no fim, gente, o que eu entendi ao longo da minha jornada, né, depois de muita caminhada, é que eles se uniram pelo amor. No fim, no fundo, eu tinha uma dor muito profunda dentro de mim, porque eu entendia que eu não era fruto do amor. Afinal de contas, eu só via ódio entre eles, eu só via não aceitação, eu só via repúdio, eu só via acusação, julgamento, preconceito. E eu era um fruto disso, né? E indo um pouquinho mais pra frente, na minha história, quando eu tava indo bem pra frente, quando eu tava eu tive muitos embates na minha adolescência com a minha mãe. E ela sempre brigava comigo e falava assim: ah, você não tá satisfeita? Você não tá feliz? Então vai morar com seu pai. E eu nunca tive essa coragem, sabe? De abandoná-la, de deixá-la e de repente trair, né? Trair essa parte que é minha também. Como se eu ir pro outro lado me colocasse num lugar de traidora. E foi muito interessante, porque os primeiros contatos com meu pai na minha adolescência, porque eu não tinha registros da presença dele na minha infância, eu tive muita dificuldade, mas muita dificuldade para aceitar o meu pai no começo, porque eu tinha introjetado dentro de mim vários discursos de ódio, de preconceito, de julgamento frente ao que ele era. Nordestino, com os trejeitos dele, com o jeito dele falar, com as crenças dele, né? Então, são anos aí, gente, são anos aí para trabalhar a aceitação, né?
do meu pai e da minha mãe do jeito que eles são, para conseguir me aceitar do jeito que eu sou também, sabendo que eu sou diferente deles dentro da igualdade que eu tenho com eles, porque quando a gente diz, o meu pai é isso, a minha mãe é isso, eu não suporto, a gente está negando uma parte nossa que a gente é igual. A gente está em guerra com essa parte. E quando eu estava na faculdade de Direito, no 3º ano da faculdade, que eu estava muito em crise com o direito, com o sistema judiciário, com tudo que eu estava estudando de política, né? Que não condizia a teoria com a prática. Tudo aquilo que eu amava da sociologia, da filosofia, da teoria geral e política, da história do direito constitucional, né, não condizia com a prática que eu via na minha atividade diária e prática de estágio. E aquilo me provocava uma profunda crise e dor, porque eu falava, eu não quero ser conivente, compactuar com isso, eu quero fazer diferente. E aí, para minha sorte, no 3º ano da faculdade, eu participei, né, eu ganhei uma bolsa de estudos, participei de uma prova na faculdade, e eu ganhei uma bolsa de estudos e fui junto com alunos de Direito e Relações Internacionais estudar na Polônia. E aí, gente, a minha consciência se expandiu. Nesse momento também eu já estava fazendo terapia, estava fazendo Gestalt terapia com uma terapeuta discípula do Osho. Então eu comecei a conhecer Paulo Freire, Roberto Freire, eu comecei a conhecer a Gestalt terapia, eu comecei a ler Osho, eu comecei a expandir o meu olhar, abrir a minha consciência. Lembrando que, eu queria dizer para vocês, até esse momento, eu reproduzia o que eu achava que era certo, que era as convicções da minha mãe, com a qual eu fui criada. Então, eu era de direita, eu era PMDBista, eu achava um absurdo, eu rechaçava a Dilma. E quando eu comecei a fazer terapia com essa outra terapeuta, que inclusive a minha mãe odeia, porque ela sente que eu traí, a minha mãe sente que eu traí ela, porque, claro, né, eu rompi, eu saí da gaiola, eu saí da caixa, eu cortei o cordão umbilical das crenças, né, que eu tava só reproduzindo sem pensar. E eu fui para um outro lado, né, eu fui totalmente pro Osho, eu fui totalmente pra anarquia, eu fui totalmente pro mundo contrário do qual eu fui criada e ensinada, e que diz respeito a uma parte da minha essência, né? É uma parte minha, livre de regras, talvez. E quando eu fui estudar na Polônia, em 2006, exatamente 12 anos atrás, que é análogo ao período de Júpiter, Júpiter estava em Escorpião, a minha consciência se expandiu mais ainda, até porque, não sei se vocês sabem, né? A Polônia, ela é o lugar aí, junto com a Alemanha, mais prejudicado, mais atingido pelas guerras, né? Pelas guerras mundiais, pelo nazismo, né? O povo judeu, que tem lá a sua raiz em Israel, na Palestina, enfim, naquela parte do mundo. Então, olhem as raízes, né, como vão, de onde vem parar a origem dos povos. E eu queria trazer para vocês uma imagem que me marcou muito, né? Eu sempre gostei muito de história. E lá na Polônia eu tive a oportunidade de ir nos campos de concentração. Eu fui em Auschwitz e fui em outros. E foi muito chocante para muitos de nós, para vários do grupo, quando um ou dois alunos do grupo chegaram em Auschwitz e é assim, realmente, gente, eu não tenho palavras para descrever, é uma energia muito pesada estar naquele lugar, você realmente sente energeticamente, você passa pelo museu também que tem ali, você passa pelo lugar que aconteceu, o genocídio, todas aquelas mortes, as câmaras de gás, e você realmente fala, eu não acredito que isso aconteceu, não é possível, né?
Eu me emociono, assim, de verdade, porque é surreal, sabe? É surreal. E as fotos das crianças, as partes, assim, que tem os cabelos das crianças com trança, cortados, sapatos, os utensílios, muitos, assim, são blocos e cubos de vidro com as histórias e memórias dessas pessoas que tiveram suas vidas arruinadas e tiradas, né, de forma totalmente arbitrária. E você para e pensa, meu Deus, como que nós, homens, fizemos isso? Como nós, humanidade, fizemos isso? E foi muito chocante quando um ou dois alunos do grupo, no meio desse lugar, né, que traz toda essa memória histórica, tiraram uma foto, assim, na frente, né, desse lugar que representava, que dava pra gente sentir no nosso coração tanta dor. E aquilo nos chocou tanto para alguns, né? E percebam que é o que está acontecendo nesse momento. A gente vê políticos rindo com a placa de uma deputada que foi assassinada de forma totalmente arbitrária e violenta, e a gente aceita. E a gente vota nessas pessoas. E tem pessoas votando nesses representantes, apoiando de forma direta ou indireta essas pessoas que estão repetindo comportamentos, nutrindo, reproduzindo, incitando comportamentos de extrema violência, de ódio, de desrespeito às mortes, às dores de outros seres. Nada para mim justifica isso. E o que eu quero dizer aqui para vocês, compartilhando a minha história, é que a gente só consegue chegar num lugar de verdadeira empatia a partir da ampliação da nossa consciência. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente vai para um outro país, quando a gente vai para uma outra cultura, para uma outra história, quando a gente pega um livro e estuda o berço da civilização ocidental, a gente estuda a Grécia, a gente estuda os sofistas, a gente estuda, né, as estruturas de governo, né? Por que aqueles caras existiram? Eles estavam lá fazendo o que da vida? Eles estavam pensando como construir políticas de governo, né? Com o quê? Com algo que está muito faltando pra gente hoje em dia, valores, com ética. Os gregos eram éticos. E é o que está faltando pra gente hoje. Então, depois dessa minha viagem, né, pra Polônia, eu ainda fui visitar a Alemanha, eu fui no museu, em vários museus, eu fui no museu que tem em Berlim, a céu aberto, que é o Museu dos Judeus, em homenagem à Segunda Guerra. Eu visitei Varsóvia, uma cidade completamente destruída e arruinada pela guerra. Eu fui em vários museus do Holocausto, eu conversei com pessoas. Na Holanda eu fui no museu da Anne Frank, aquela que escreveu o diário. E eu pergunto para vocês, é isso que vocês estão querendo? Que vocês estão escolhendo agora? Pensem, reflitam, parem, né? Estudem, olhem para o passado, sabe? Para de ir para Disney e vai no lugar onde aconteceu as coisas, dos seus irmãos que não são de sangue, mas são irmãos humanos, né? Olha o que está acontecendo na Síria, olha a crise humanitária dos refugiados, olha o que está acontecendo na Venezuela. Isso é independente de partido, isso não tem partido, isso não é culpa do PT, isso não é culpa do Maduro, isso não é culpa do Chaves, isso é culpa da humanidade. Você tem culpa nisso. E a gente precisa ressignificar a culpa por responsabilidade para sair da vitimização. Muitos de nós ficamos nesse lugar de eu não me interesso por política, eu não quero falar disso, eu quero aqui ganhar o meu dinheiro, né, fazendo, cumprindo as minhas 6 horinhas de trabalho aí numa coisa que eu odeio para ter o meu dinheiro no fim do mês, e foda-se a humanidade, foda-se os outros, foda-se eu inclusive, porque eu tô totalmente infeliz e inconsciente reproduzindo esse comportamento, essa escolha e esse padrão. Então, queridos, abram os olhos de vocês, viajem, né? Leiam, estudem,
Mas realmente, assim, vão na fonte, pesquisem, e não em comunicação e estudos distorcidos, arbitrários. É uma questão de bom senso, né? Quando eu terminei a faculdade de Direito, eu prestei filosofia também e acabei não cursando. Porque eu também tinha uma pressa, sabe? Eu tinha uma pressa muito grande, tinha uma pressa de querer fazer a diferença no mundo. E ao longo de todos os meus cursos de autoconhecimento, todos os meus estudos de astrologia, todas as terapias que eu fiz, todas as vivências que eu vivi, quando eu terminei a faculdade de Direito, eu fui fazer um mochilão pela América do Sul. Então eu fui para a Argentina, para o Chile, para Venezuela, para a Bolívia e para o Peru. No Chile eu tive a oportunidade de ir em vários museus ver o que tinha acontecido ali com o governo do Pinochet. E não é legal, né? Assim, você se toca humanamente. Então eu pergunto para vocês, onde está faltando humanidade? Onde que está faltando para vocês simpatizarem, se tocarem, né? O que vocês estão escolhendo para estar no governo? O que vale mais? O que importa mais? Quais são os seus valores que estão norteando as suas escolhas? Quando eu voltei do meu mochilão pela América do Sul, eu comecei uma pós-graduação aqui em São Paulo, na PUC, de Direito Internacional. E no meio dessa pós-graduação, no segundo ano, eu fui fazer um curso de 3 meses de Direito Internacional Público e Privado em Haia, que é considerada, né, o berço, ou o berço não, mas a Meca do Direito Internacional. É lá que está o Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional de Justiça, é lá que são julgados os crimes de guerra, é lá que estão presos muitos contraventores, né? Prisioneiros de guerra. É lá que os crimes contra a humanidade são revisados, julgados, olhados. E eu fiquei 3 meses lá estudando no Palácio da Paz, todas as convenções. Eu quase, né, estudei para ser diplomata para o Rio Branco, para exercer essa função. Mas aí, gente, eu vou ser bem verdadeira com vocês. Depois de tudo isso, depois de todas as minhas viagens, depois de todas as minhas terapias, eu cheguei a uma conclusão. Eu tava um pouco desesperançosa, né, com a política, eu tava muito desesperançosa com o mundo. E realmente, assim, dentro do meu processo, realmente o que fez sentido foi a frase do Gandhi, né? Eu quero transformar o mundo, então eu vou começar por mim mesmo. E então eu escolhi um caminho diferente. Eu escolhi um caminho que não ia nem pelo lado político ou, digamos, jurídico, e nem por um lado que negava esse lado, ia fazer que rechaçava isso. Então, por exemplo, nesse momento, eu estou ressignificando a minha profissão de direito, eu estou fazendo uma formação de direito sistêmico, que é a constelação sistêmica e familiar para operadores do direito, que tem essa pegada da nova era, essa pegada aquariana, que promete, né? Tem a expectativa de promover a mudança dentro dos sistemas de governo, dos sistemas acadêmicos, dos sistemas tradicionais, convencionais que já existem através de uma nova ferramenta. Eu escolhi também astrologar e não advogar, né? Eu me formei também em mediação, sou mediadora formada, mas eu acredito que eu medio, né, esses dois mundos, esses dois polos, céu e terra, astrologando, trazendo essa consciência, trazendo a comunicação da luz, do amor, do autoconhecimento, da autotransformação, que é o que realmente promove a mudança, que é o que realmente promove a mudança no nosso dia a dia. Eu vou começar um novo vídeo daqui a pouco, porque agora esse aqui tá acabando.